Olá, começa agora mais um programa Vida e Sabor, esse encontro que eu tenho com você aqui na minha casa toda semana e especificamente na minha cozinha. Afinal de contas, tem lugar mais gostoso do que a cozinha numa casa? Pois é, eu tenho o maior prazer em receber você aqui, a gente bater um super papo, te passar receitas fáceis, que é o que a gente tem que fazer nos dias de hoje, né? Quando a gente para e pensa na correria que a gente está, sentar numa mesa dentro de casa, junto com a família, entrar na cozinha, mexer panela, abrir forno, isso é uma coisa que está ficando em desuso. A gente acostumou a pedir tudo pronto pelos aplicativos, comer fora, né? Mas não tem lugar melhor, mais aconchegante do que a cozinha e a nossa mesa. Por isso que eu faço questão de toda semana estar com você aqui. Bem, o programa de hoje está cheio de novidades e informações. A gente vai começar com o meu terror das calorias. Dr. Felipe Marangon, nutricionista, personal trainer, que ele vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre dieta e sobre controle de calorias. Por falar isso, a receita de hoje é extremamente calórica. Vamos balancear essa refeição aí. Depois dele a gente vai estar com a Mari Ferola, que tem trazido sempre histórias de superação. É muito bom a gente ver gente que conseguiu superar obstáculos, desafios e vencer na vida. Bem, você não pode perder essa entrevista de hoje. E para fechar o programa, a gente vai conversar um pouquinho com o meu amigo Lucas, falando sobre os cuidados dos nossos pets. Bem, vou te ensinar a fazer um bolo castela, que é um pão de ló japonês muito leve, suave, bom para você tomar com chá, com café, com sobremesa, é extremamente versátil. Então, segura aí que a gente está começando só o nosso programa. E começando pelo começo, a gente vai passar para você a nossa receita de hoje, bolo castela. O bolo castela é um pão de ló japonês, mas ele tem toda uma influência europeia, toda uma influência portuguesa, até porque essa receita foi levada para o Japão no século XVI com os colonizadores portugueses. Quando a gente para e pensa, olha quanto tempo já tem essa receita. Ao longo desses anos e séculos, a receita foi mudando. Tem várias formas de fazer, algumas receitas levam mel, creme tártaro, algumas receitas são um pouco mais complexas e eu vou simplificar ela da forma mais tranquila para você poder replicar em casa. Então, anota os ingredientes aí. São 60 ml de leite, 50 ml de óleo, 70 gramas de farinha de trigo, 4 ovos separados, gema dos ovos, baunilha a gosto. Você tem 1 colher de sopa de limão e 70 gramas de açúcar. O nosso forno já está aquecido, pré-aquecido a 150 graus. Nós vamos assar esse bolo em banho-maria por 1 hora quando ele estiver pronto, né? Então é bom que o forno já esteja na temperatura ideal. Eu vou pegar aqui uma panela, pegar o nosso leite e o óleo. E a gente vai dar uma amornada, vai dar uma aquecida, ele não vai ferver, vai dar uma aquecida no fogo. Forno pré-aquecido, nossa mistura de leite e óleo já está aquecida. A gente vai pegar os ovos aqui que a gente tem, que são 4 total. Nós vamos separar em clara e gema, porque nós vamos precisar deles individualizados, né? Aí eu vou dar aquela sempre dica de ouro que a gente sempre fala, você nunca vai quebrar o seu ovo direto na receita, sempre quebra antes. E aí a gente vai separando clara da gema, porque se uma estiver estragada, você vai perder toda a receita depois de botar vários ovos. Então sempre quebre o ovo antes. Claras e gemas separadas. Vamos deixar nossas claras aqui já na batedeira. Ao contrário daquela receita que eu ensino, 4/4, que ela é muito fácil, só misturar tudo e o bolo fica pronto, essa não, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela é extremamente saborosa.
Nossa mistura aqui tá prontinha. A gente vai pegar e misturar a nossa farinha de trigo. E a gente vai acrescentando gema a gema. É uma mistura que fica bem aveludada, sabe? Ela não fica pesada, porque é um bolo aerado. Já ele não tem, é uma massa leve, ela não tem fermento, então ela vai ter que crescer, subir, né? Vai ter que montar, como a gente diz, só com a força das claras batidas. E por último, a gente vai botar aqui uma colherzinha de baunilha. Bem, nossa primeira etapa aqui está pronta. Enquanto eu dou uma limpada aqui, você vai ficar com o professor Felipe Marangon, terror das calorias, para falar com você hoje sobre creatina. É com você, Felipe. Hoje eu vou falar com você que está fazendo exercício físico, principalmente a musculação, e consumindo um dos suplementos mais utilizados hoje no mundo, que é a creatina. Eu sou o Felipe Marangon, personal trainer, nutricionista esportivo, e vou te ajudar a ter uma alimentação mais saudável. O que é a creatina? A creatina é um aminoácido que ele faz ressíntese de ATP, ou seja, ele coloca mais energia para dentro do músculo. Para cada molécula de ATP que nós consumimos, ele constrói uma nova molécula de ATP, dando mais energia para a contração muscular. Por isso, a creatina ela é utilizada principalmente em exercícios de força, musculação, crossfit, nos sprints, quando você está dando uma corrida muito intensa. Além disso, ela tem outras vantagens. Por ela ser uma molécula solúvel em água, toda vez que ela entra no músculo, ela leva consigo um pouco de água. Por isso que nós ouvimos dizer que a creatina ela retém líquido. Na verdade, a creatina não retém líquido, ela coloca água para dentro do músculo, ela hidrata o músculo com mais facilidade. Toda vez que esse processo acontece, nós também temos uma entrada de carboidratos nesse músculo. E esse carboidrato vai ser transformado em glicogênio muscular, que por sua vez vai gerar mais energia para o músculo. Ou seja, além dela fazer ressíntese de ATP, ela também alimenta o músculo com carboidratos. Por isso que normalmente nós consumimos a creatina junto com uma fonte de carboidrato. A principal consequência de tudo isso é um aumento na força da contração muscular. Então, o que nós percebemos com as pessoas que utilizam a creatina? Que elas têm um ganho de força bem significativo. Existe também um ganho de peso, só que em média 80% desse ganho de peso é por conta da hidratação muscular. Ou seja, não foi um ganho real de massa muscular. Esse ganho real de massa muscular ele vai demorar uns 3, 4 meses para acontecer. É um dos suplementos mais utilizados hoje no mundo e mais estudados também. Não existe nenhuma comprovação científica que o uso da creatina pode ser ruim, pode prejudicar a nossa saúde renal. O que nós recomendamos é que aumente-se o consumo de água, visto que a creatina é uma molécula solúvel em água e ela precisa de água para poder ser armazenada no músculo. A creatina ela não tem um efeito agudo. Nós precisamos de algumas semanas, pelo menos 21 dias de uso contínuo da creatina para começar a perceber os seus resultados. E a dose também é relativamente pequena, entre 3 a 5 gramas por dia, consumidas em qualquer momento, preferencialmente no pré-treino. Espero ter ajudado vocês com as dúvidas sobre creatina.
Bons treinos! Valeu, professor Felipe Marangon. Mais uma bela aula. Muito obrigado pelas dicas de hoje. Semana que vem a gente está junto, né? Bem, a gente continua agora a nossa receita. Nossa base está pronta. Vamos preparar as claras, montar as claras. O que é que eu preciso? Eu preciso de um limão e eu preciso do sumo de um limão, né? Então a gente vai espremer e separar o sumo de um limão. Limão espremido, o que é que eu vou precisar aqui? Uma colher de chá, não é muito, né? Então a gente vai bater as claras aqui, enquanto ela vai montando, ela vai aerando, a gente vai jogar o limão e depois a gente vai colocando aos poucos, depois que ela montar, a gente vai colocando o nosso açúcar. A gente vai acrescentando aos poucos o nosso açúcar, até ele dar quase um ponto de suspiro. Clara batida, com o bico bem firme. E agora a gente vai misturar a clara com açúcar junto com a base do nosso bolo. E aí o que é que a gente faz? Não pode bater, você não pode usar o fouet. A gente vai usar uma espátula, ou então se você tiver uma colher de pau, para a gente poder incorporar com movimentos que a gente chama envolventes. Massa pronta, já toda misturada, incorporada. Eu tenho aqui uma assadeira que a gente vai fazer. Lembra que eu falei que a gente vai fazer em banho-maria? E a nossa forma, estou usando essa forma também de fazer pão, e ela tá com papel vegetal. Então a gente vai colocar isso aqui e vai para o forno a 150 graus por 1 hora. Bolo montado, a água já está aquecida e a gente vai pegar e botar no nosso banho-maria para levar para o forno. Mais ou menos 1 centímetro de água. Bolo no forno, ele vai ficar 1 hora aí assando em temperatura de 150 graus. E você fica com Mário Ferola e as histórias de superação. Olá, sejam bem-vindos. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que veio contar e conversar um pouquinho com a gente sobre como lidar com o luto. A Virgínia, numa noite de Natal, aguardava o filho dela. Ele não apareceu para a ceia. No outro dia, veio a notícia. Não foi, Virgínia? Não foi nem no outro dia, foram 3 dias depois. 3 dias depois. É, ele ficou 3 dias desaparecido, numa cachoeira. Virgínia, conta um pouquinho pra gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco, compartilhando um pouco da sua experiência. Como foi receber a notícia e ter esse impacto numa coisa que a gente nunca espera, né? Que a gente nunca quer imaginar, que é perder um filho? Oi, Mari. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando do Cacá, do meu filho, que é um amor eterno que eu tenho, né? Vou levar para o resto da vida, e do movimento que nasceu da partida dele, né? Que é o movimento por Cachoeira Seguras. Então, o Cacá era um jovem professor de física, ele tinha completado 31 anos, ele aproveitou uma folga da escola e foi tomar um banho de cachoeira. Chamou um amigo, né? O amigo não pôde ir e ele foi sozinho, porque ele costumava fazer isso. E exatamente o que aconteceu ninguém sabe, porque ele estava sozinho, não se deve sozinho, né? Mas enfim.
Ele foi sozinho, poderia ter avisado na administração, que é interessante, quando você vai fazer um passeio sozinho, né, quer seja uma trilha, uma cachoeira, uma praia, avise para alguém, um familiar, estou indo para tal lugar, né. Ele foi encontrado caído embaixo de um barranco, né. Isso foi dia 23 de dezembro, às 14 horas, ele foi encontrado só dia 26, também mais ou menos esse horário. Na sua opinião, Virginia, o luto tem fim? Ele acaba? Tem um momento que ele acaba? Eu acho que tem fim, sim, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Tem essa discussão, se o luto tem ou não fim. A dor não tem fim, né? A dor está aqui dentro de mim. Tem dia que ela dói, mas a gente vai acostumando a conviver com essa dor, com a presença da ausência, né? Mas eu acho que o luto é quando você está se adaptando a viver sem algo, né? Sem uma pessoa, sem um emprego, sem um marido, né? Você se acostumar com aquela perda, né? Aquilo que não te pertence mais. Uma coisa interessante, se acostumar com a presença da falta de alguém, né? Né? O que você poderia dar de 3 dicas para alguém que está passando por um luto agora? Como ela consegue superar e botar realmente um fim e administrar essa dor no processo dela? Que na sua experiência, o que te ajudou? Movimento. Luto requer movimento, né? E viajar, continuar minha atividade física, né? Tentar respirar fundo e tentar continuar a tua rotina, né? Não ficar prostrado na cama. Ter uma rotina é positivo? Sim, muito positivo, né? E outra coisa em relação a o que fazer, né? Quando se tem uma perda, né? Para se viver bem o luto, eu acho que procurar outras pessoas, né? Então, para mim, procurar outras mães foi assim uma grande sacada, né? Estar com outras mães, você vê que não está sozinho, você vê que não foi o injustiçado pelo destino, por Deus, né? E conhecer mães, assim, mulheres fortíssimas que fizeram, né, do luto literalmente luta, né? A gente termina sempre o programa com uma frase, queria que você completasse ela. Quando você pensa que era impossível superar, né, lidar com essa dor, queria que você completasse essa frase. Impossível até que? É impossível. A gente acha que é impossível viver sem um filho, até que você perde esse filho e você vê que a vida continua e que você pode continuar vivendo e vivendo feliz. Sendo feliz porque você merece. Eu acho que todos nós merecemos ser felizes, né? Não é porque eu perdi um filho que eu vou me fadar a ser infeliz. Então, a vida depois da perda de um filho, e a gente deve procurar, assim, de todas as maneiras, procurar ser feliz, fazer o que ama, honrando a memória do seu filho e honrando também a sua felicidade, né? Que a gente tem direito a ela. Muito tocante, brigadíssimo, Mari, minha amiga querida, por sempre estar trazendo inspiração e mensagens e histórias tão impactantes pra gente. Bem, a gente está com um bolo no forno e eu vou fazer algo agora que você pode usar, é um coringa também para várias coisas, né? É uma calda de goiabada cascão. Eu estou fazendo ela de que forma? Eu pego uma goiabada, vou picar, botar no fogo com uma taça de vinho tinto. Você pode colocar só água se você quiser e ali ele vai dissolver e ele vai ficar uma calda. Você pode fazer isso aqui como se fosse um doce pastoso para você servir com queijo, com creme de leite, ou você pode fazer ele um pouco mais, né, líquido, um pouco mais fino para você colocar como acompanhamento de bolos, de tortas e assim vai. Então a gente faz o quê? A gente pega a nossa goiabada e simplesmente vai picar. Talvez seja a coisa mais fácil que a gente vai fazer hoje, é isso. Bem, nossa goiabada picada já em cubos grandes, uma taça de vinho tinto e a gente leva para o fogo médio.
de médio para alto. Cuidado para você não perder o ponto, porque se você cozinhar demais, ele vai endurecer de novo, tá bom? Bem, vamos levar para o fogo agora a nossa calda, né, que a gente vai fazer de goiabada com vinho tinto. Enquanto ela vai apurando aqui no fogo e o nosso bolo terminando, eu vou conversar com o meu amigo Lucas e a gente vai saber um pouquinho dos cuidados do nosso pet. É contigo, Lucas. Hello people! Lucas Dutti em mais um Conversa de Pet. Hoje, para te dar dicas sensacionais sobre a festa junina e seu super cão. Amendoim que tá lá no pé de moleque ou na paçoca pode ser uma treta, porque é um ingrediente muito alergênico, muito hipercalórico, não bota a menor fé. Cuidado com ele. Não bota fé também na pipoca, que pode causar um engasgamento no seu pet também, tá? Então cuidado com pipoca. Esse negócio de inventar a moda de dar pipoca para cachorro não tem nada a ver, tá? Pelo amor de Deus, você vai dar pipoca para cachorro? Não, né? Lucas, mas o milho faz mal? Não, você pode até dar um pouco de milho pro seu cachorro, mas não pode dar pipoca. Evite esse tipo de ação, de frequência, de cultura. Outra sacada em relação à festa junina, como prevenção, é você ter cuidado com a canjica, porque tem muito leite ali que também é alergênico. Você não vai querer depois ficar levando seu pet ao médico veterinário porque ele desenvolveu problemas gastrointestinais ou por conta de uma diarreia que não vai querer passar. Então você tem de ficar sempre de olho nas festas que temos por aí, nas comemorações que temos por aí. A festa junina é massa, mas não combina muito com os cães. Você quer mais dicas? Cuidado com os pipocos dos estalinhos das crianças. Eles assustam os cães, podem gerar traumas, fobias. Cuidado com o carro de som com música elevada, também não combina com o cachorro. Cães podem ter uma audição tão sensível ao ponto deles chegarem até um dado de 6 vezes, tá? A nossa audição em relação à sensibilidade a algumas frequências. Mas será que tudo na festa junina faz mal para os cães? Na verdade não, o churrasco até que vai, se for um pouquinho. A interação com a criançada até que vai, para a gente trabalhar a sociabilização, principalmente em ambientes diferentes. A interação num ambiente realmente com mais agitação, para o animal se acostumar a isso. Tirando esses pontos, o resto realmente pode ser muito nefasto. Então, basta você realmente colocar tudo na balança das decisões da sua vida e tomar uma decisão sábia. A festa está muito agitada, tem muita gente jogando comida no chão, não vá com o seu pet. Ah, a festa é da galera de casa, super ambiente controlado, nada demais, então tudo bem, leve seu pet. Claro, sem pipocos, sem sensibilizações, sem transformar este tipo de evento em algo que vai ser de fato muito ruim para a cabeça e para o estômago do seu super companheiro. Sem falar nas questões que já apresentei aqui de alergias e etc. Sacou? É isso aí. Curtiu a dica de hoje? Espero que sim, me siga nas redes, quero você lá, hein? Bastará digitar meu amigo Lucas para você fazer parte do nosso super time de parceiros. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Valeu, Lucas, obrigado pelas dicas de hoje. Né? Quem tem bichinhos de estimação sabe o quão importante eles são, né? E por isso que a gente abre esse bloco para você que é apaixonado por esses patudos, por esses peludos, por esses emplumados. Bem, a gente está aqui finalizando a nossa calda. Deixa eu dar uma dica para você. Se você notar que é o caso meu, que ela ficou um pouco mais grossa, eu vou acrescentar um pouco mais de água e não vinho, tá? Para não ficar tão acentuado o sabor do vinho, até porque a gente quer o sabor da goiabada, da goiaba com o vinho, não só uma geleia de vinho ou um doce de vinho. Aí ele vai melhorar um pouco a textura e vai afinar. Por que a gente bota bebidas, né? E as pessoas ficam com medo, assim, mas eu não bebo, ou coisa assim e tal, como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica, vou explicar a você o que acontece. Quando a gente leva para o fogo, a primeira coisa que vai acontecer aqui é evaporar o álcool. Por quê? Porque o álcool evapora numa temperatura muito mais baixa do que a água. Então, quando ele está começando a ferver, o álcool está indo embora. Por quê? O que eu quero? Eu quero a essência daquela bebida, a essência do vinho, né? Então, a gente bota para poder no fogo para poder tirar o álcool e acentuar o aroma e o sabor da bebida. Da mesma forma, quando a gente vai flambar, já viu que você flamba com conhaque, você flamba com algumas receitas, eu uso vodka, né? Você bota e aí ele tem aquele fogo todo que sai ali, consome o álcool e fica a essência da bebida. Então, para isso que a gente trabalha a bebida com fogo, com aquecimento, tá bom? Bem, a nossa calda está pronta.
E você vai ver a textura que ela ficou. Ela está bem aveludada e a gente vai já deixar ela aqui prontinha na nossa caçarola. Uma hora depois, nosso bolo já está pronto. Vamos ver como é que vai sair essa obra de hoje. A gente vai desenformar. Aqui a gente tem a nossa calda. Ele é bem suave, a massa é bem leve. E a gente dá um toque de brasilidade com a nossa calda de goiaba. E assim a gente vai terminando o programa de hoje, fazendo inveja a você. E semana que vem a gente tá junto. Até lá, se Deus quiser.